Vocês já pensaram como que tem pessoas dentro do nosso ciclo de amizade, ou até mesmo pessoa que estudou com você, realiza, parece que as coisas é tudo mais fácil para elas, sabe? Parece que algumas pessoas as coisas funcionam, a vida anda, sabe? Parece que essas pessoas conseguem realizar coisas muito mais fáceis do que você. Que você para olhar, parece que você tenta e não consegue. Isso está diretamente conectado com a autoimagem que você faz de você mesmo. E isso tem uma explicação muito lógica, porque essa autoimagem é montada dentro da sua cabeça. E eu quero discutir um pouquinho aqui nessa série de vídeos que eu estou gravando. Quero discutir um pouquinho com vocês sobre isso, tá? Para poder mostrar para vocês como que essa autoimagem de vocês aí acaba, né, que destruindo às vezes o sonho, aquela vontade que você tem de realizar as coisas. Para você que não me conhece, sou o Brendo Alexandre, sou empresário, cristão e vamos ser milhões aqui nesse canal do YouTube. Eu tenho uma série que eu estou explicando na prática o que é a lei da atração, como que ela está funcionando para mim, que eu estou colocando ela em prática. Tá? Então ela vai estar aí, o link do primeiro episódio na descrição. Não sei quando que você está assistindo esse vídeo, mas na data que eu estou gravando ele já tem 2 vídeos aí, beleza? Então hoje é sobre autoimagem. E o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês aqui, que a autoimagem ela é construída até mesmo antes de você entender ou de ter consciência que ela foi construída. Por quê? Quando você é criança, você você é levado, conduzido a já ter programado isso na sua cabeça, uma autoimagem. Porque, por exemplo, quando você é criança, você não tem filtro. E muitas vezes os próprios pais já imputam na criança uma autoimagem. Por exemplo, opa, calma aí, que o trânsito de Marília é um pouco caótico, minha gente. Então vamos lá. O primeiro ponto, né, que a gente pode se dizer aí dessa autoimagem é o seguinte: é aquela criança que fala, pô, eu quero ser um astronauta. E aí a mãe fala, para de pensar nisso que não dá. É muito difícil. A criança, ela não tem um senso do porquê. Por que aquilo é difícil? Então, ela vai questionar, mas por quê? Mas por quê? E aí os pais falam, porque é. E aí a criança, ela não insiste. Então ela larga no mar do esquecimento. Então a gente tende a cada vez na nossa vida aí colocando determinadas coisas no mar do esquecimento. E aí quando você chega na sua fase adulta, você começa a entender que muitas coisas você não pode jogar no mar do esquecimento. E aí você começa a reparar que para algumas pessoas tudo é mais fácil. Parece que ela vai lá e consegue realizar, consegue fazer. E aí para você não. Um outro bom exemplo que eu posso trazer aqui é você ir para uma academia. Então você chega numa academia, você não tem um shape tão legal, você vai lá e vai para uma academia onde só treina pessoas, né, saradas, que tem shape, que estão trabalhadas nisso. E aí você olha, você pode ter 2 pensamentos. E esses pensamentos estão conectados diretamente com a sua autoimagem. Que é o seguinte, primeiro pensamento que não é tão comum. Pô, todo mundo aqui tem um físico legal. Eu não tô tão legal não. Então significa que eu preciso treinar. Eu preciso me dedicar mais.
para que eu possa, né, chegar no shape dessas pessoas. Qual é o outro pensamento e ele é mais comum? Pô, cara, todo mundo aqui se acha. Todo mundo aqui tá olhando para mim. Eu não quero estar nessa academia. Então eu quero trocar de academia. E aí, as pessoas vão lá e trocam de academia. O que que isso tem a dizer? Será realmente que as pessoas estavam olhando para você? Ou era a autoimagem que você mesmo tinha de você? Certo? Por quê? Você não se via daquela forma. Ou você mesmo não se vê daquela forma. Com shape, com aquilo que talvez, no fundo, era o que você queria ou quer. E para fazer essa conexão com o dinheiro, ela é muito fácil. Porque você tem uma autoimagem, às vezes, que você pensa, não, eu quero ser muito rico, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter muito dinheiro. Só que no fundo, você olha e fala, pô, para aquele meu amigo é fácil, porque ele veio de família rica. E muitas vezes eu já tive esse pensamento. Foi, inclusive, um dos pensamentos que me fez quebrar. Se você está acompanhando a gente aqui nessa série, você já sabe que eu quebrei em 2025 e estou retomando, né, meus negócios em 2026. E isso parte por esse documentário aqui, de vídeos, desse diário que eu estou montando aqui. Então, você começa a reparar que essa autoimagem, ela atrapalha você. E ela também está conectada diretamente com a sombra, que é um outro vídeo que vai sair aqui no canal. Tá? Que ele vai estar linkado aqui. Então, a gente começa a reparar que o quê? Essa autoimagem começa a atrapalhar, ela começa a moldar a forma com que a gente vive. Então, por exemplo, quando você vai ali e reclama de determinada coisa, aquilo diz muito mais sobre você, sobre a sua autoimagem, do que aquela coisa em si, certo? Então você está ali reclamando que o seu parceiro, o seu sócio não faz determinada coisa. Mas será que você faz isso? Ou você gostaria daquilo? Então a sua autoimagem faz com que você acabe projetando nos outros aquilo que você queria em você. Alguma necessidade que você queria em você. E isso, cara, atrapalha você a ganhar dinheiro. Porque, por exemplo, você pode ser um excelente profissional. Só que se na sua autoimagem você foi condicionado a dinheiro é difícil, não é fácil ganhar dinheiro, não é dinheiro não dá em árvore. Você vai ser sendo condicionado ao quê? A não querer ganhar dinheiro. É contra-intuitivo isso, porque você vai chegar num ponto que você vai olhar e vai pensar assim, pô, eu poderia estar ganhando mais, eu poderia estar cobrando mais do meu cliente, só que eu não cobro. Então, isso é um ponto de autoimagem que você fica pensando, eu deveria fazer tal coisa? Vou dar outros exemplos práticos aqui que, por exemplo, aconteceu na minha vida. Eu idealizava muita coisa, querer ganhar dinheiro, querer ter dinheiro investido. Só que toda oportunidade que eu tinha de ganhar um volume legal de dinheiro, e sem fazer tanto esforço, tá? Porque quem trabalha com internet sabe, é muito mais fácil ganhar dinheiro na internet hoje do que você ganhar trabalhando na roça ou você fazendo entrega, fazendo outras coisas que são serviços mais difíceis, tá? Não é fácil você pegar num frio, como tá hoje, ir lá e ficar fazendo entrega o dia inteiro, correndo risco
de você bater uma moto, de você bater um carro, de você fazer as coisas. Então, quando eu comecei a perceber que eu ia ganhar dinheiro, eu, eu dava um jeito de me auto-sabotar, porque, pô, eu ganhei esse dinheiro muito fácil. Então, o que a minha autoimagem fazia? Ela, ela olhava e falava, pô, preciso dar um jeito de gastar isso. Porque eu, automaticamente, eu não me sentia merecedor daquele dinheiro. Então, não, eu vou gastar com a... Olha que doideira. Eu gastava com a desculpa que eu estava investindo na empresa. Então, a chance de eu pegar aquele dinheiro e pôr no bolso, eu tirava, pegava aquele dinheiro e dava um jeito de gastar ele na empresa para que eu não pegasse aquele dinheiro, para que eu não usasse aquele dinheiro. E aí isso era uma autoimagem do que eu não mereço esse dinheiro. Porque eu fui condicionado que dinheiro eu precisava fazer ele com muito esforço. E aí essa ideia, eu tô remontando ela, tô trabalhando nisso, mas eu tinha uma ideia que para ganhar dinheiro, para mim ganhar muito dinheiro, eu tinha que trabalhar muito. E isso é um dos erros. Porque você não precisa trabalhar muito para ganhar muito dinheiro. E esse era um dos pontos que batia muito na minha cabeça. Por quê? Às vezes eu tô lá dormindo, né? E aí caía 1.000, 2.000 reais de venda no Mercado Livre e Shopee no dia. E aí você começa, pô, caraca, eu tava dormindo, cara. Você conecta isso com um full do Mercado Livre. Você vai fazer muito dinheiro, cara, sem muito esforço. Essa é a verdade, tá? Não adianta você falar, nossa, como é difícil e tal. Não é. Porque você vai pegar o produto aqui, vai marcar o full, vai mandar, você vai fazer dinheiro, você não olha, você vai responder só mensagem lá, ranqueou o anúncio, cara, acabou, você vai fazer grana. E aí, eu tava nesse ponto, mandava 2.000, 3.000 unidades mês para o Mercado Livre. E aí você começa a ganhar uma grana. E aí você começa a olhar que, pô, cara, eu sei fazer dinheiro, eu sei ganhar dinheiro. Eu prefiro o termo ganhar dinheiro. Por quê? Desculpa, prefiro o termo fazer dinheiro. Ganhar, você ganha, pode ganhar uma vez e depois não ganhar, tá? Só que qual que é o ponto aqui? Você precisa aprender a gerenciar. Só que o fato de você aprender a gerenciar, você precisa ter a capacidade de entender o que é sua autoimagem, de trabalhar isso. E não adianta você ir por um psicólogo, ele talvez vai ajudar você a encontrar ali o caminho, mas quem vai fazer esse caminho é você, né? E aí você precisa trabalhar isso, entender que na onde que foi na sua infância, né, na sua adolescência, que travou você de ganhar dinheiro. Porque essa autoimagem às vezes faz com que você não é merecedor de ganhar esse dinheiro. Vou te dar outro exemplo que acontece comigo. Eu não performo tão bem de manhã, né, para falar um pouquinho aí. E, cara, eu acordo muito tarde comparado ao que é o normal aí para as pessoas. Então eu tinha na cabeça, porque meu pai, ele trabalhava na roça, a gente tinha estufa de tomate. Depois eu posso contar essa história aqui um pouco mais para frente. Ele trabalhava de caminhoneiro. E aí qual que é o que eu fui ensinado? Eu fui ensinado que, pô, você tem que acordar cedo, tem que trabalhar, vai até tarde, e não sei o que, e não sei o que, e não sei o que. Tá bom. Só que
A verdade é que eu não gostava de acordar cedo. Não gostava, não gosto até hoje. Aí você fica lutando contra aquilo. Aí você fica, todo dia que você acorda tarde, você fala, pô, mano, eu já perdi o dia. Só que aí fico até 3 da manhã pensando no que eu vou fazer de novo no meu negócio, o que eu vou fazer e tal. E aí quando eu pego a quantidade de horas que eu durmo até menos do que uma pessoa que foi dormir e acordou cedo. Ali suas 9 horas, 10 horas e acordou 5, 6 da manhã. Só que no mundo que eu fui criado, naquela autoimagem que foi colocada para mim, era o quê? Que eu deveria acordar cedo para fazer dinheiro. Que eu deveria, se eu não acordasse cedo, meu dia não ia ser produtivo. Que eu não fazeria coisas para ganhar dinheiro, eu não mereceria ganhar dinheiro porque eu não trabalhei duro. Só que trabalhar duro não está conectado diretamente com fazer dinheiro, com ganhar dinheiro. Porque se fosse assim, um padeiro, um pedreiro ganharia muito dinheiro. E realmente tem gente que ganha, só que está ligado na mentalidade que você usa para isso. Aí muito tempo eu ficava, pô, mano, eu acordo muito tarde, eu não. Pô, não tô produtivo, não tô produtivo, não tô produtivo. Aí eu comecei a mapear o que eu fazia por dia. Era muito maior do que eu fazia acordando cedo. E aí, qual foi o outro ponto que conectou diretamente com isso? Foi o fato de eu entender isso e colocar na minha rotina que, pô, não é por causa que eu tô acordando tarde que o meu dia não vai ser produtivo. Que eu não vou ter capacidade de ganhar dinheiro, de fazer dinheiro. E aí isso começou a desmontar uma imagem que eu tinha, que eu precisava trabalhar muito duro para merecer o dinheiro. Porque na verdade era isso. Pô, se eu não acordar cedo, se eu não fazer, como é que eu tô ganhando 20 mil, 30 mil reais? Isso é errado. No meu subconsciente, aquilo gritava falando, pô, isso é errado, isso é errado, isso é errado. Porque você não acordou cedo. Você não trabalhou tão duro quanto outras pessoas para ganhar aquele dinheiro. Então, eu dava um jeito no meu subconsciente de sabotar para que eu não ficasse com aquele dinheiro. E aí, você começa a entender o porquê que você quebra uma empresa. Porque, por exemplo, eu não precisava, minha empresa tinha um valor para dentro de um e-commerce e o que ela gastava, um valor até que legal ali, dentro da média, sobrava uns 11, 12% do que eu faturava, tirando o salário, tudo isso sobrava limpo. E aí eu fui inventando coisas para que eu gastasse esse dinheiro. Mas foi com a desculpa do que? Não, eu vou expandir. Eu vou eu vou abrir um outro negócio. Só que na verdade, como é que você abre um outro negócio pensando em pegar empréstimos, torrar o dinheiro e tal? Você fica meio ilógico a sua cabeça. Depois que você passa por tudo isso, você começa a perceber, pô, aqui foi minha autoimagem, aqui foi minha sombra, um negócio que eu não quis trabalhar. Aqui eu alimentei meu daimon, que é um outro assunto que eu vou trazer logo logo aí. Eu estou estudando um pouco mais para basear isso com a minha história. Então, por que que eu tenho certeza absoluta que esse canal aqui vai ser um canal de bilhões de pessoas, vai ser um canal que vai impactar muita gente, e esse canal é uma retomada das coisas que eu vou fazer. Então, eu quero que vocês pensem nisso, tá? Por quê? Qual é a autoimagem que você tem defendido? Quem é o João, a Maria que está aí
defendendo uma tese, talvez que os seus pais colocarem em vocês, e seus pais não estão errados, tá? Porque isso é de geração em geração. Às vezes um professor, lembre-se de uma coisa, não há nada de novo debaixo dos céus, tá? Então vocês têm que entender isso. Se tem como reprogramar, tem como fazer. Tem como você conseguir refazer essa autoimagem que você tem de você mesmo, tá? Então, para mim saber que você está chegando até o final dos vídeos, coloque aí, eu vou refazer. Porque aí a gente sabe que você que chegou até aqui no final desse vídeo, eu sei que você vai refazer a sua autoimagem, tá? Você vai conseguir ter uma forma diferente, tá? De viver a vida, de entender isso. E você não precisa quebrar para entender na onde que é essa autoimagem. É só parar um pouquinho para você conseguir, né, entender na onde você está errando, entender na onde que a sua autoimagem está te sabotando. Beleza? Lembre-se de se inscrever nesse canal, que a gente vai ser milhões de inscritos aqui no YouTube. Tá? E eu quero que vocês sejam um deles. Eu não mudei esse jogo ainda, mas eu tenho certeza que eu vou mudar. Então se inscreva, ative esse sininho para você não perder os vídeos. Tá? Vai sair shorts, vai sair vídeos aí praticamente todos os dias. Ok? Obrigadão e até o próximo vídeo do canal.